Bem-vindo ao Xavanessa Tarô, eu sou a Graziella e essa é mais uma leitura de lua. A gente vai ver quais são as energias que a gente pode trabalhar, quais são os conselhos que eles têm para dar para todos e todas nós, aproveitando essa energia de lua cheia em Áries, que acontece no próximo dia 20 de outubro. Essa leitura é geralzona, então para todos os signos, para todas as pessoas. Certo? Vamos lá então, já começando, sem mais demoras. Eu vou começar com esse tarô dos orixás, que eu tirei os arcanos menores e deixei só os arcanos maiores, as cartas da corte e os ases. Eu deixo sempre na descrição do vídeo o link para os baralhos que eu uso. Eu fui bastante guiada para usar esse daqui dos orixás. Vamos ver quem que vai aparecer. Vamos lá. Então, o que a gente precisa saber, por favor? O que a gente tem que trabalhar? Ó, a morte que saiu invertida. Eu não inverti essas cartas, mas as que pulam invertidas eu vou ler assim. Então eu sinto já de cara que essa é uma boa oportunidade de finalizar coisas que estão meio penduradas, coisas que estão já para terminar, mas que a gente fica prolongando, fica prorrogando esse término, eu tô pegando muito forte essa coisa também, a gente fica procurando desculpa para continuar em algumas situações, fica se agarrando em ilusões. Então eu sinto que é um momento a gente precisa ter muita coragem. Eu já estava sentindo essa energia de ter muita coragem para alguma coisa. As luas cheias são essas luas de colheita, lua de finalização. Então, eu sinto até que a gente precisa ter muita honestidade com nós mesmos, com nós mesmas, realmente para não continuar presos e presas em situações que de alguma forma já terminaram. Eu tô pegando isso ou por falta de coragem de terminar, por falta de perspectiva. Então, assim, se eu terminar essa situação, e aí vai ser diferente, essa situação é diferente para cada um de nós. Tá? Para alguém pode ser de trabalho, para alguém pode ser situações de romance, para alguém pode ser até padrões. A gente tem falado muito sobre padrões nas leituras de lua. Então, assim, é uma boa oportunidade de fazer essa limpeza e, mais uma vez, não ficar se enganando, não ficar se agarrando em ilusões como desculpa para continuar regando árvore morta, né? Para continuar colocando tempo e energia em situações que já não tem mais para onde ir, para onde crescer. Tá? E aí eu tô ouvindo que a gente está falando inclusive de situações que estão de alguma forma bloqueando o nosso caminho, estão impedindo que outras oportunidades apareçam. O que mais, por favor? Que energia muito forte de Escorpião. Que, aliás, logo depois dessa lua, o sol entra em Escorpião. Então, assim, mais uma vez, né, aproveitar essa lua de colheita para entender o que vale a pena replantar, o que vale a pena renovar e o que vale a pena cortar pela raiz e deixar lugar para novas oportunidades, para coisas novas. E agora começou a cair uma chuva de limpeza. Tá vendo? Não tá investido e saiu o rei de ouros investido. Aqui a gente tem Oxóssi. Ou seja, avaliar muito bem, observar muito bem o que acontece em torno de nós, observar muito bem os resultados
dessa situação aqui, seja ela qual for, se é mesmo o resultado que a gente queria, se essa situação aqui específica para cada um tem uma coisa de valor aqui. É um tipo de situação ou de conexão onde a gente consegue ser e fazer e dizer, ser 100% quem somos. É uma situação onde nós somos valorizados ou de alguma forma a gente está se diminuindo para caber em algum lugar aqui. Será que a gente não está tirando o nosso próprio valor para que essa situação não termine? E tem aqui assim, olha, não... muito forte também essa coisa de não se diminuir. Não se diminuir para que alguma situação que já está por um fio continue. Para salvar uma situação que já acabou. Para quem servir. Então, assim, com essa energia de Oxóssi aqui, tem essa necessidade de observar. Observar e de ter um objetivo muito preciso. É realmente isso o que eu quero para mim? Essa situação, essa pessoa, essa conexão, esse trabalho aqui, é exatamente o que eu desejei? É o que eu mereço? É o que eu sinto que eu mereço? Ou será que eu tô aceitando qualquer coisa, falando, não, tá tudo bem, me convencendo, sabe, aquelas ilusões, me convencendo de que é bom pra mim, de que tá bom assim, ou de que é melhor do que isso, sabe, tá difícil, eu não vou conseguir. Eu adoro essas leituras de lua, vocês já sabem, que é puxão de orelha atrás de puxão de orelha. Aqui a gente tem o eremita, o Molu. Molu, que é o orixá da cura. O eremita é o sábio, é o refletir. Mais uma vez, tá? O refletir é o pensar muito bem. Até o que eles estão aconselhando aqui é de dar um passo para trás, é de se destacar dessa pessoa ou dessa situação e analisar tudo como um observador, como uma observadora. Como se você fosse uma outra pessoa. Entende? Sem de alguma forma deixar que as nossas emoções ou as nossas impressões e crenças que já são enraizadas, sabe, e influenciem nessa visão de realidade. Que eu tô vendo uma coisa de a gente inconscientemente, tá? Até pode ser colocar um filtro, um véu para a gente enxergar a situação de uma maneira muito melhor do que é na realidade. Repito, a gente está presa aqui em situações e conexões que não refletem o nosso valor. Onde a gente está tendo que, sim, como se estivesse aceitando mesmo migalha, sabe? Ou aceitando, o que tem para hoje, né? Tá bom, sabe? E para quem a gente está falando de situações de relacionamento, tá? Que seja de amizade, que seja de trabalho ou que seja de romance, o eremita para mim é o antes só do que mal acompanhado. Será que a gente não termina as coisas ou não deixa as coisas terminarem, fica segurando, sabe, nesse fio, porque a gente não quer ficar só? Porque a gente tem essa impressão de que precisa ter alguém, porque a gente não quer olhar para dentro de si, não quer trabalhar as nossas questões, que tem que ser olhadas, que tem que ser curadas. Puxão de orelha, gente, não sou eu que tô falando, são eles. E aí vocês sabem que essas leituras de lua servem para mim também. Essa daqui tava querendo aparecer, a carta do carro. É uma carta que fala de triunfo, é uma carta que fala de aceitação também, ao meu ver.
é como se eles estivessem reforçando a ideia da necessidade de se afastar de alguma situação, ou de pelo menos parar de resistir essa finalização, de seguir o fluxo e deixar que a coisa termine sem ficar se esforçando tanto. Eu ouvi até para alguém perdendo seu valor, alguém, não vai ser para todo mundo, eu sei que vocês não vão gostar, mas para alguém até perdendo de alguma forma a dignidade, aceitando muito menos do que merece. E aqui a gente tem as crianças, né, IBG, que tá me reforçando essas novas oportunidades que estão aí, sabe, querendo entrar, estão aí querendo bater na nossa porta, mas que a gente mantém a porta das coisas novas fechadas, porque a gente não quer fechar definitivamente alguma coisa que já não vale mais a pena, que já não vai para frente, que não tem evolução. Mais do mesmo. O que mais? Por favor. Olha ela. Rainha de Ouros. Mamãe Oxum, que aliás está tudo da cor dela aqui. Tá? E não é por acaso, nada é por acaso. O que a gente tem que procurar para nossa jornada, para nossa vida, são as coisas belas, é a fartura, é a abundância, é a prosperidade, nada que tire da gente. Situações, pessoas, conexões, trabalho que acrescentem, que agreguem valor, que reconheçam o nosso valor, a nossa beleza. Ó, olha ele. Ogum, o imperador. Necessidade de ser guerreiro, de ser guerreira, de ter coragem de cortar o que for preciso, de tomar as rédeas da própria vida nas mãos, de não colocar o poder na mão de outras pessoas, de não depender da aprovação de outras pessoas, de não depender de ter companhia, de agradar os outros, de se mostrar menos, ou de tentar se encaixar na vida das outras pessoas, de tentar se encaixar em forminhas, em padrões para que as outras pessoas gostem. E eu tô pegando muito forte essa coisa também de tentar sempre agradar todo mundo. Eu não sei, tem muito forte aqui a necessidade de tirar o poder que a gente colocou nas mãos de outras pessoas. Permanecendo em situações que não tem nenhum crescimento. Ou para agradar alguém, ou repito, ou com essa ilusão de que é o que tem para hoje, ou de que a gente não vai conseguir melhor, ou que a gente não merece melhor, ou não quero ferir outras pessoas, e a gente acaba se ferindo, né, para não ferir o outro, a gente acaba insatisfeito, mais uma vez a gente acaba aceitando menos do que a gente merece, tá? Tá brabo aqui o negócio. E no fundo do maço, um rei de copas, Xangô. Até quando a gente vai ficar arrastando conexões, situações que não são justas para nós? Que não são justas para nós. Que não nos representam. Que não nos valorizam. Essa carta aqui, como rei de copas, tá me falando da necessidade de se amar mais, de ter um pouco mais de amor próprio, e de nos presentear na nossa jornada com conexões e situações que a gente deseja para as pessoas que a gente ama. Que para as pessoas que a gente ama, a gente deseja o melhor, e quando a gente vê que as pessoas que a gente ama
estão sendo desvalorizadas, estão em relacionamentos tóxicos, estão em trabalho, onde trabalham e não são valorizados pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelo tempo e a dedicação que colocam. O conselho que a gente dá, o que é? Olha, você merece mais do que isso. Por que você aceita isso? Ah, não sei vocês, mas eu fico até irritada quando eu vejo alguém se submetendo a situações que não são boas para eles ou para elas. Enfim, e aí o que eles estão falando é que talvez seja o caso da gente fazer um pouco isso pela gente também, da gente se defender um pouco mais, da gente se amar o suficiente para lutar ao nosso favor, para a gente fazer as coisas ao nosso favor e não contra a gente. Sempre contra a gente, a favor de outras pessoas, para que outras pessoas não se magoem, para que a gente se encaixe, para que a gente agrade. Gente, eu sabia que essa leitura ia sair puxãozaço de orelha, porque a espiritualidade, vocês sabem, não passa pano não, eles querem ver a gente crescer, eles querem ver a gente evoluir, a gente se iluminar, a gente ter consciência das coisas e a gente se libertar. E a gente se libertar de situações e de conexões, principalmente, tá, que não são justas para nós. Vamos ver com os anjos e ancestrais? O que mais que os anjos e ancestrais têm para dizer? É preciso muita coragem, muito amor próprio aqui. E eu tô ouvindo uma outra coisa, com esse eremita. Não ter medo de estar só, mas não só fisicamente. Às vezes a gente não quer dar a nossa opinião, porque, sei lá, vamos supor, minha família inteira pensa diferente de mim. Então eu acabo aceitando, eu acabo fazendo tudo o que eles querem para não me sentir só, para sentir que eu pertenço a um grupo. E eles estão falando, não devemos ter medo de pensar como pensamos, de ser quem somos, ou de escolher o que queremos escolher para nossa jornada, tá? E aí, obviamente, gente, é bom senso, tá? A gente tá falando de coisas que são dentro da lei, ninguém tá falando, olha, você pode ser um criminoso, uma criminosa. Então, por favor, não coloquem comentários pesados sobre crime. Você precisou cometer um crime. Ninguém tá falando de crime, tá? Por favor, vamos ter um mínimo de bom senso. Tá? A gente tá falando de opiniões e escolhas, obviamente, que não firam... Não firam, existe essa palavra? Que desde que que não ferem a existência das outras pessoas. Então tem uma diferença muito grande entre liberdade e libertinagem, tá? Ninguém tá falando de machucar o outro. Tá? É isso. Eu senti que eu tinha que deixar muito claro. Não, porque muitas vezes eu já falei aqui no canal, olha, eles falam, olha, escolhe o teu caminho, luta pelo teu caminho, pela tua opinião, pelo que você acha que é certo pra você, mas é óbvio que a gente tá falando tudo dentro da lei universal, da lei dos homens, da lei cósmica, tá? Sem ferir as outras pessoas. Isso daí me parece óbvio, nunca pensei que eu precisasse, inclusive, deixar isso muito claro. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar do que eu tô falando, mas enfim. Guardião do ar, mude a sua percepção. Então, mais uma vez, é preciso repensar e repensar muito bem essa situação que tá por um fio, que a gente tá segurando por um fio aqui. Tá? E tirar as nossas ilusões e ver que realmente não é tudo aquilo que esse nosso filtro que a gente colocou mostra pra gente. E aí a pacificadora, deixe estar a necessidade de estar sempre certa. Então tá confirmando isso, a gente estava falando até agora
Ah, sobre eu tô vendo aqui de a gente perder a paz, tentando acomodar outras pessoas, tentando acomodar a ideia, o pensamento, a opinião de outras pessoas que a gente não concorda, se moldando para encaixar, para ser certo. É esse certo que eu tô vendo aqui. A gente perdendo a nossa paz, perdendo a nossa essência, a nossa alegria para parecer certo, para agradar as outras pessoas. E aí no fundo do maço, confie e cresça. Confie que tem vida depois dessa morte, sempre tem vida depois da morte. A gente tem a morte, a gente tem 2 crianças aqui. Ou seja, tem evolução. Não tem necessidade de permanecer estagnada aqui. É isso, tá? Gente, nossa, uma leitura muito tensa. Então é isso que eu vejo para todos, todas nós. Eu espero que tenha trazido uma luz, um incentivo, um puxão de orelha com o amor da gerência para quem precisava. Então tenham um ótimo tudo, se cuidem e a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui. Beijos e até mais. Tchau, tchau.